Controle de disparo do triac. Como que ele vai funcionar? O que o triac vai fazer? Ele conduz tanto para um lado quanto para o outro. Então ele conduz no semiciclo positivo e no semiciclo negativo também. Porém, ele só vai permitir a passagem da corrente elétrica quando um determinado pulso chegar no terminal de gatilho dele. Então a gente vai ter o A2 aqui, o A1 embaixo e aqui o terminal do gatilho, do gate, né, da porta onde vai fazer esse controle. E conforme o tempo ou o ângulo desse disparo, desse gatilho, vai influenciar totalmente na condução da minha senoide. Como a gente está falando de uma tensão alternada de 220 volts, uma função senoidal, então conforme o ângulo de disparo desse triac, eu vou cortar a minha onda em relação a esse ângulo. Então o objetivo desse controle do disparo é buscar um valor de resistência para que eu escolha o valor de resistência conforme o ângulo de disparo que eu quiser acionar esse triac. Por exemplo, se eu quiser acionar ele em 45 graus, eu vou ter que ter um certo valor de resistência. Se eu quiser acionar ele em 90 graus, eu vou ter outro valor de resistência. E o que esse ângulo vai impactar na carga? Que a gente está usando uma lâmpada representada pelo L1. O que vai acontecer com a senoide, né, que é nosso formato de onda? Se o meu triac disparar em 90 graus, ele só vai conduzir de 90 graus em diante. E como ele conduz para os dois lados, ele vai cortar em 90 graus, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Então 90 graus dá alinhado aqui e 90 graus alinhado aqui também. Porque aqui é 0, 180, 360. Então 90 dá no meio do semiciclo positivo e no meio do semiciclo negativo. Então a minha carga, essa lâmpada, só vai chegar nela uma onda nesse formato, não mais uma onda senoidal, mas só metade dela porque foi acionada em 90 graus. Tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo ele vai cortar essa onda também. Então toda essa parte aqui não vai mais existir. É porque o meu triac só vai permitir a passagem dessa parte da onda, porque ele foi acionado em 90 graus. Se ele fosse acionado em 45 graus, iria acontecer praticamente a mesma coisa, só mudando o ângulo de disparo. Então ele não iria conduzir, porque não disparou ainda. Quando ele disparasse em 45 graus, ele iria conduzir daqui em diante. Então aqui também ele iria conduzir dessa parte para frente. Então já aumentou um pouco a minha área em relação aos 90 graus, mas ainda estou cortando esse pedaço aqui. Ó. Esse pedaço aqui não vai mais existir na carga, ou seja, eu perdi um pouco da minha tensão. Se antes ia chegar com a senoide completa 220 volts, agora com uma parte dessa onda perdida, né, cortada, retificada, não vai mais chegar aos 220 volts. Vai chegar uma tensão um pouco menor. Então a gente vai tentar buscar o valor de resistência e o valor de tensão que sobra na carga, dependendo do ângulo de corte ou de disparo do meu triac. Então digamos que eu queira disparar esse meu triac em 45 graus. Qual que é o valor de resistência que eu vou ter que ter para ele acionar em 45 graus? Aí a gente vai ter que usar uma certa fórmula, que é essa aqui. Ó. Meu Rx vai ser igual a tensão de pico da minha rede elétrica vezes o seno do meu ângulo, então o seno do meu ângulo, menos a minha tensão de disparo do gatilho, do trigger, dividido pela corrente de disparo dele. Então essa é a fórmula que a gente vai ter que usar para descobrir esse valor de resistência. O que é cada valor desse aqui? O Rx é o valor do meu resistor, né? Eu não sei qual é o valor de resistência, a gente vai tratar ele como uma incógnita, então vai ser Rx. O meu Vp vai ser a tensão de pico. A tensão de pico é igual aos meus 220 volts vezes raiz quadrada
de 2. Então, minha tensão de pico vai ser igual a 311,13 volts aproximadamente. O seno do meu ângulo, a gente vai ter que calcular ele. Então, vai ser o seno de 45 graus. O VGT seria a tensão que vai ficar entre o meu gate e o meu A1. A gente vai tratar isso aqui como 0,7 volts. Então, 0,7 volts. E essa minha corrente do gatilho é o quanto de corrente elétrica tem que entrar aqui para ele disparar no início, para ele conduzir totalmente esse semiciclo, né? A corrente do gate do meu triac. Dependendo do modelo, tem que olhar o datasheet para saber exatamente, mas a gente vai tratar como 30 mA um valor médio. Então vai ser 30 mA. Então agora reescrevendo a gente vai ter que o meu Rx vai ser igual aos meus 311,13 volts vezes o seno de 45 graus, que é o ângulo que a gente escolheu aqui disparar ele, né? Então ele vai aproveitar toda essa parte aqui da minha senoide. Isso aqui ele vai cortar, ele vai eliminar. Tanto essa aqui quanto essa parte aqui também vai ser eliminada porque é simétrico, né? Funciona para os dois lados, tanto positivo quanto negativo. Então o seno de 45 graus menos os 0,7 volts. E tudo isso dividido pela minha corrente de gatilho de 30 mA. Então, se eu for calcular os 311 vezes o seno de 45 graus, eu vou ter que o meu valor de Rx vai ser igual a 311,13 vezes o seno de 45 graus, vai ser aproximadamente 0,707, aproximadamente, menos os meus 0,7 volts, tudo isso dividido por 30 miliamperes. Então, o meu Rx vai ser igual, eu multiplicando isso aqui, eu vou ter um valor aproximado de 220 aproximado menos 0,7 volts dividido por 30 vai ser igual a miliamperes. Então, o meu Rx é igual a 220 menos 0,7 dividido por 30 miliamperes. Então, vou ter uma resistência equivalente de aproximadamente 7,310 quiloohms. Então, esse meu valor da Rx vai ter que ser de 7,3K para liberar um valor de corrente aqui que seja suficiente para o meu triac disparar em 45 graus. Então, colocando esse resistor, ele vai disparar em 45 graus, aproveitando, né, descartando essa parte do semiciclo da senoide, ficando só com essa parte restante, né? Então, toda essa parte aqui vai chegar na minha carga. Essa outra parte aqui eu não vou conseguir aproveitar porque o meu triac cortou. Então agora eu cortei a minha senoide em 45 graus. Só que tem um porém. Antes, nessa senoide aqui, o pico dela valia 311,13, né? E o RMS dela valia os 220 volts, né? A tensão eficaz era 220 volts. Agora eu cortei uma parte dessa onda. Então como que eu sei qual que é o valor de tensão que sobra? Quanto vale essa área que restou aqui de tensão? Eu não posso mais pegar o pico e dividir por raiz quadrada de 2, porque já não é mais uma senoide completa. É uma senoide perfeita. Então eu vou ter que usar uma outra fórmula para saber qual vai ser a tensão eficaz, né, dessa minha onda, que vai
chegar nessa minha lâmpada L1. Quanto de tensão ela vai estar recebendo. E a fórmula vai ser essa aqui. A tensão eficaz vai ser igual a tensão de pico vezes meio menos o ângulo dividido por 360 graus mais o seno de 2 vezes o meu ângulo dividido por 4π. Essa vai ser a fórmula que a gente vai ter que usar para descobrir qual vai ser o valor de tensão eficaz que sobra nessa minha área da senoide, dessa minha antiga senoide, né? Que agora já não é mais uma senoide. Então, a minha tensão eficaz vai ser igual a 311,13 vezes meio, no caso a raiz de meio, então 0,5 menos, eu vou ter que dividir 45 graus por 360, né, porque a gente cortou ela em 45, então 45 dividido por 360 corresponde a 1/8, né, então seria 0,125. Mais 2 vezes o meu ângulo, 45 vezes 2 dá 90. O seno de 90 vai ser 1. 1 dividido por 4π vai ser igual a 0,07957 aproximadamente. Então a minha tensão eficaz vai ser igual aos 311,13 vezes a raiz quadrada de tudo isso aqui. Então eu vou ter 0,5 menos 0,125 mais 0,079577. Então raiz quadrada de 0,4577. Se a gente for tirar a raiz quadrada desse número, vai dar um valor, vou escrever aqui em cima, vai dar um valor eficaz igual a 311,13 vezes a raiz desse número, então vai dar 0,67422. Então, se a gente multiplicar a tensão de pico por esse número, né, que foi o resultado da raiz, a gente vai ter um valor de tensão eficaz próximo de 209,77 volts. Então é esse valor aqui de tensão que vai chegar na minha carga, né? Para aqueles 220, o meu triac cortou uma parte, então só sobrou 209,77 volts para minha carga. O resto, o meu triac cortou e não deixou passar mais do que isso.